Após retornarem para o escritório com as compras, o presidente agradece aos dois pela ajuda, mas estranha o urso de pelúcia que Cozy está segurando e pergunta o que aquilo significa. Então, Maciej questiona se pode deixar o urso na sala. Ao ouvir essa sugestão inapropriada, o presidente a manda reconsiderar, mas ela acaba ganhando a discussão. Enquanto isso, Cozy mostra os itens que compraram, e o presidente o parabeniza, dizendo que ele foi muito útil. Se Maciej tivesse ido fazer as compras sozinha, as coisas estariam complicadas agora, pois, se dependesse dela, a sala do conselho estudantil teria se tornado um parque temático. Dito isso, o presidente pergunta se Cozy já mudou de ideia em relação à sua entrada no conselho estudantil. Cozy diz que permanece firme em sua decisão, mas que não vê problema em ajudar de vez em quando. Ele então pergunta por que o presidente está tão interessado em tê-lo no conselho estudantil, e o presidente pergunta por que Cozy está tão decidido a não fazer parte do time. Cozy afirma que não se sente digno de ser membro do conselho estudantil, mas ao ouvir isso, o presidente diz que discorda. Afinal, Cozy demonstrou ser muito competente como vice-presidente do conselho estudantil do ensino fundamental. Porém, Cozy explica que não tinha nenhuma meta a alcançar nesse posto. O presidente afirma que isso não é tão relevante, afinal ele próprio entrou para o conselho estudantil apenas para conquistar a garota por quem estava apaixonado. Ele está se referindo à atual namorada e vice-presidente, Sela. Embora estejam juntos hoje em dia, ele diz que se esforçou muito para se tornar digno de namorar com ela, e se tornar o presidente do conselho estudantil foi apenas um passo nessa direção. Portanto, ele considera que seu motivo para almejar esse posto é muito impróprio e, por isso, acredita que Cozy não deve se importar tanto com ter um motivo adequado para estar nesse cargo. Maciej acrescenta que o importante não é o motivo pelo qual alguém quer entrar no conselho estudantil, mas sim dar o melhor de si para melhorar a situação dos alunos. Cozy pergunta se realmente as coisas podem ser vistas dessa forma, e Maciej confirma que sim, pois, do contrário, apenas pessoas santas poderiam ocupar cargos de poder. Cozy começa a concordar com os dois e o presidente lembra que ele obteve resultados positivos durante o período como vice-presidente do Conselho Estudantil do Ensino Fundamental. Portanto, garante que Cozy não precisa se envergonhar de nada que fez. Cozy diz que irá pensar melhor na proposta e pergunta onde está Alia. O presidente explica que ela está mediando uma discussão entre os times de futebol e beisebol. Ambos os times jogam contra outras escolas nesta época do ano e usam o campo da escola para treinar. Porém, o time de futebol entrou nas eliminatórias regionais daquele ano e está pedindo para usar o campo da escola para praticar. Como o time de beisebol também precisa do campo, Alia teve que fazer a mediação entre os dois times. Shizaki teve que resolver um outro problema, envolvendo o clube de Kendall, então mandou Alia lidar com a situação entre os dois times, o que também pode beneficiá-la ao dar mais experiência na resolução de conflitos. Alia está tendo dificuldades para resolver o problema e Cozy decide ir verificar a situação. Enquanto isso, Alia tenta controlar a situação pedindo para todos se acalmarem, já que a troca de acusações não vai resolver o problema. Um dos garotos pergunta se ela tem alguma ideia e Alia sugere que o time de beisebol use o parque próximo à escola, que possui um campo de beisebol. No entanto, o time de beisebol contesta dizendo que o parque também tem um campo de futebol, o que se aplica ao time de futebol também. Um dos membros do time de futebol afirma que seu time possui mais jogadores e, por isso, precisa de um campo maior. A discussão continua e Alia sente que não está conseguindo ter voz na confusão. Ela se lembra da sua versão infantil, que acreditava em fazer tudo sozinha e que nunca foi boa em convencer ninguém. Ela se sente desesperada e começa a chorar, pedindo socorro em russo. Cozy aparece bem na hora e diz que o conselho estudantil o enviou para ajudar a resolver a situação. Ele se lembra de minutos antes, quando estava a caminho e teve a primeira reação de simplesmente ir embora, mas, ao ouvir Alia pedindo socorro em russo, resolveu voltar para ajudá-la. Ao se apresentar para os garotos dos dois times, Cozy diz que já tem uma ideia do que está acontecendo. Ele sugere que o time de beisebol treine no parque próximo à escola, já que eles têm menos membros, e, em troca, o time de futebol deve deixar alguns de seus jogadores treinar com o time de beisebol.
Ambos os times continuam discordando, mas os assistentes propõem ajudar o time de beisebol, e, ao ver que garotas estarão acompanhando o treinamento, o time aceita o acordo. Cousy pede para todos comparecerem ao conselho estudantil no dia seguinte com suas solicitações. Após resolver a situação, Cousy se desculpa com Alia por ter se intrometido em um assunto que deveria ser dela, e ela diz que está tudo bem, comentando sobre como ele conduziu a proposta. Parece que ele sabia que as assistentes iriam se oferecer para ajudar o time de beisebol e que ele continuava olhando para uma das assistentes. Cousy explica que uma das assistentes está namorando o capitão do time de beisebol e que sua abordagem ajudou a resolver a situação de maneira eficiente, pois o time de beisebol terá garotas bonitas acompanhando os treinos e o time de futebol poderá usar o campo à vontade. Além disso, o capitão do time de beisebol e sua namorada poderão aproveitar os treinos para se encontrarem. Ao se depararem com o presidente, Alia diz que conseguiram resolver o problema, mas dá todo o crédito a Cousy. Cousy percebe que o presidente armou a situação para testar suas capacidades. Ele pergunta se o garoto já decidiu se irá entrar para o conselho estudantil, e Cousy confirma que sim. No entanto, ao deixar a sala do conselho estudantil, ele recebe um formulário, que deve ser preenchido e entregue na manhã seguinte, o que o faz acreditar que está sendo tapeado. Alia pergunta se o interesse real de Cousy é participar da eleição presidencial ao lado de Yuki. Cousy pergunta se ela desistiria de ser presidente se fosse esse o motivo, e ela afirma que não, pois deseja se tornar presidente do conselho estudantil de qualquer maneira, mesmo que isso signifique enfrentá-lo. Cousy, ao ouvir isso, nota que Alia sempre foi determinada e decide ajudá-la a se tornar presidente, afirmando que não a deixará mais sozinha. Ele pede para ela segurar sua mão e confiar nele. Alia, emocionada, limpa o choro e aperta a mão de Cousy, dizendo que o ama, mas em russo, na esperança de que ele não entenda. Cousy entende perfeitamente e começa a lembrar de sua amiga de infância, uma garota russa com quem brincava no parquinho. Alia percebe a expressão de Cousy e fica irritada, pensando que ele está pensando em outra mulher. Cousy, ao notar que está em uma situação complicada, tenta consertar as coisas de maneira inadequada, dizendo que estava pensando em outra garota, o que só piora a situação. Alia o acerta com um tapa no rosto, fazendo-o cair no chão, mas logo estende a mão para ajudá-lo a se levantar. Ao voltar para casa, Cousy confessa que é a primeira vez que uma garota lhe dá um tapa, o que ele considera como ganhar mais experiência como homem. Alia, ao ouvir isso, deduz que ele deve ter batido a cabeça na queda, e Cousy tenta rebater, dizendo que seu cérebro está funcionando perfeitamente. Alia lembra que, na verdade, o cérebro dele sempre foi defeituoso de fábrica. Cousy tenta se defender, alegando ser uma criança prodígio, mas Alia não acredita e após deixar Alia em casa, ela oferece gelo para a bochecha dele. Cousy diz que está tudo bem, apenas com um leve latejamento, e Alia lhe dá um beijo no rosto como forma de desculpas antes de entrar em casa. Cousy fica para trás, confuso sobre o significado disso, e pede para ela expressar seus sentimentos em russo. Ao se deitar na cama, Alia se lembra do momento em que confessou seu amor a Cousy em russo, e começa a questionar se realmente ama o garoto. Ela debate se seus sentimentos são reais ou se apenas se deixou levar pelo momento. Mesmo assim, decide que tem algo mais importante para focar, que é se tornar presidente do conselho estudantil, e que um relacionamento poderia dificultar sua vida. Ela imagina que, se dissesse a Cousy que o ama, ele provavelmente evitaria a situação, o que a frustra ainda mais. Maciej volta para casa e, ao ver sua irmã, nota que ela está diferente e pergunta o que aconteceu. Alia responde que teve um dia maravilhoso, conheceu uma pessoa incrível, e mostra o urso de pelúcia, que parece com a garota que conheceu. Maciej observa que a expressão nos olhos do urso é semelhante à de Alia. Alia, discordando, diz que um ursinho não tem expressão. Maciej então muda de assunto e comenta sobre Cousy, dizendo que achou o garoto muito legal e isso a fez entender o porquê de sua irmã ter se apaixonado por ele. Alia continua negando que há algo entre eles e pede para Maciej parar de falar sobre isso. Maciej acata o pedido, mas continua provocando, dizendo que Alia fica fofa, quando tenta esconder seus sentimentos,
Ela aconselha a irmã a se apressar em dizer o que sente por Kuzi, antes que ele comece a namorar outra garota. Mashi vai para o seu quarto, e Alia se pergunta sobre o que há de errado com sua irmã.